De vez em quando, a minha filha de 4 anos, quando está com fome, ela vem e pergunta: pai, o que tem para comer? Estou com fome, quero comer alguma coisa. E aí eu pergunto para ela: o que você quer comer? Então ela olha para cima, pensativa, porque seria mais fácil eu pegar um biscoito, um bolo, uma fruta e dar para ela comer e pronto. Mas quando eu pergunto para ela o que você quer comer, então ela fica pensativa, porque agora ela tem que decidir o que ela quer comer. Pois é, aí a gente percebe que desde criança, desde pequenos, nós temos que tomar decisões na nossa vida. É óbvio que decidir se quer comer um bolo, um biscoito ou uma fruta é uma decisão fácil, né? Quem dera se as nossas decisões fossem nesse nível, né? Mas um dia já foi, quando nós éramos crianças, assim também decidíamos. Esses eram os nossos problemas, essas eram as nossas decisões. Crescemos e as nossas decisões têm que ser um pouco mais, com um pouco é, de maior importância, na verdade. Pois provavelmente você já ouviu muito a expressão de que as nossas decisões decidem a nossa vida, as nossas decisões determinam o nosso futuro. E é sobre isso que eu queria falar um pouco nesse momento, nesse vídeo. De fato, assim, as pessoas dizem muito que são as decisões que tomamos, as nossas decisões que determinam a nossa vida ou o nosso futuro. Eu costumo falar que não são as decisões, que são as ações. Afinal, podemos muito bem decidir e não fazer, decidir e não agir conforme as nossas decisões. Então, as iniciativas, sim, essas determinam o primeiro passo, o primeiro degrau que subimos, são decisivos quanto ao nosso futuro. Então, decisão não vai mudar a nossa vida a menos que a gente tome a iniciativa conforme a decisão que nós tomamos. E interessante que geralmente a gente relaciona a decisão a uma escolha. Decidimos algo que nós queremos, decidimos qual caminho vamos seguir, decidimos qual roupa vamos comprar. Geralmente as decisões estão sempre relacionadas a uma escolha de algo que nós queremos. Mas é interessante quando nós vamos observar e compreender mesmo a palavra decisão, que é uma palavra que, né, na sua origem latina, de decidere, ela se relaciona não com aquilo que nós queremos, mas é com cortar para fora. A palavra tem o significado de eliminação, de eliminar. Então, se pegarmos a etimologia, né, etimologicamente falando, decisão significa cortar, mas cortar para fora. Diferente de incisão, que é cortar para dentro, decisão é cortar para fora. As nossas decisões, elas envolvem eliminar as opções. Então, quando eu decido, eu não estou escolhendo o que eu quero, eu estou escolhendo aquilo que eu não quero. Eu estou expurgando da minha vida aquilo que é de menor valor. Então, decidir significa eliminar o que é de menor valor, eliminar o que é de menor importância, ou mesmo eliminar aquilo que me é prejudicial, para que sobre então aquilo que é de maior valor, para que sobre então aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, ou aquilo que eu entendo, que eu acredito que vai me fazer bem. E hoje em dia eu percebo que muitas pessoas vivem, mas não vivem com decisões. A nossa sociedade, a nossa cultura, na verdade, essa geração nova
é uma geração que não quer decidir. Se lembra da história da minha filha? Que seria muito mais fácil ela chegar, pai, estou com fome, e eu pegar qualquer coisa e dar para ela comer. Mas quando eu falo, minha filha, o que você quer comer? Eu estou então impondo a ela, estou deixando para que ela escolha, para que ela tome decisão. Essa geração é uma geração que não quer escolher. Por isso que sempre tem alguém escolhendo por elas. Por isso que a televisão escolhe por elas, o artista escolhe por elas, os influencers da vida escolhem por elas. Né? Estão sempre agindo e se comportando de acordo com a decisão dos outros. Estão sempre se comportando, estão sempre agindo e tendo iniciativas de acordo com os padrões impostos nas mídias de modo geral. É uma pena. É uma pena porque nós deveríamos ser mais capazes de decidir. Nós deveríamos praticar mais o corte, o cortar para fora, o eliminar, e não estar trazendo para dentro, trazendo para a nossa vida aquilo que é prejudicial. Ora, eu só posso decidir quando eu tenho discernimento do que é bom e do que é ruim, quando eu tenho discernimento do que presta e do que não presta. Mas quando a gente lida com uma geração que não tem essa capacidade de compreender o que é bom e o que é ruim, fica tudo difícil. Por isso que temos uma sociedade altamente manipulada, é por isso que nós temos uma sociedade onde, como nunca antes, os padrões são muito homogêneos. É uma pena. Cada pessoa deveria ter a sua capacidade de escolha, ainda que erre, mas pelo menos foi uma escolha que partiu de uma reflexão e não de uma cópia. Então, o que eu gostaria de deixar nesse momento de conselho? O meu conselho é que você aprenda que nessa vida não podemos ter todas as coisas, que nessa vida não podemos ter tudo aquilo que nós queremos, mas que sempre teremos que decidir o que é que eu preciso eliminar, o que é que eu tenho que extirpar da minha vida, para que eu tenha equilíbrio, para que a minha vida seja uma vida de equilíbrio. O que é que eu tenho que eliminar? O que é que eu tenho que extirpar? Eu sempre me lembro de quando eu tinha lá meus 17 anos e eu trabalhava no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro e fazia uma escola técnica, um segundo grau técnico, na época era segundo grau, não era ensino médio. E num bairro também do Rio, e a minha vida era muito corrida, trabalhando, estudando, chegando em casa meia-noite e pouca, indo dormir 1h pouca da manhã para acordar 6 da manhã, e essa era a minha rotina. E eu lembro que no intervalo das aulas, então eu descia para a cantina com muita fome, né, é óbvio, e eu tinha que comer uma fatia de pizza. Por que eu tinha que comer uma fatia de pizza? Eu queria comer 3, 4, eu queria comer uma pizza inteira, embora era vendido por fatias. Eu tinha que comer uma fatia de pizza, porque se eu comesse 2 fatias, eu não teria, né, sobraria mês no meu salário, eu não teria como comer pizza nos próximos dias. Então eu tinha que dosar, né, o meu salário, né, se eu quisesse lanchar todos os dias que tivesse aula. Tem pessoas que elas são assim: estou com vontade de comer pizza, e ela come toda a pizza, todas as fatias. Moço, me dá mais uma fatia, me dá mais outra fatia, agora me dá uma sobremesa. E ela se esquece que ela tem ainda um mês todo pela frente para poder se alimentar, para poder fazer o seu lanche e não ficar com fome. Tem pessoas que preferem comer 5 pedaços, 5 fatias de pizza hoje
e depois ficar 5 dias sem comer nada. Não que ela suporte ficar 5 dias sem comer nada, mas simplesmente porque ela não teve a capacidade de decidir, de escolher, de eliminar as outras 4 fatias da pizza para os próximos dias. Então a nossa vida é feita de decisão. Se a gente quer viver em paz, se a gente quer viver construindo algo, a gente precisa eliminar. Ainda que a gente precise muito, precisamos eliminar, mesmo sendo necessidades. Porque decidir significa eliminar aquilo que é menos importante para ficar com aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante. Então, viva uma vida de decisões, mas depois que decidir, haja, toma iniciativas conforme a tua decisão. É isso aí. Que Deus abençoe você.